Olá a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é feminismo. E conforme a gente sempre faz, vamos conversar com quem tem conhecimento e vivência no assunto. A nossa convidada é a professora Mari Castro. Ela é socióloga, tem doutorado pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e pós-doutorado pela Unicamp. Já deu aulas em algumas das principais instituições do país, como a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. No momento, desenvolve pesquisas sobre epistemologias feministas e debates sobre maternidade, com ênfase na produção de autoras africanas. Portanto, indo direto ao tema, professora, o que é feminismo? Olá, Marcelo, é um prazer estar com vocês. Não há um feminismo. Cada vez mais o feminismo são vários feminismos. São chamados pontos de vistas, disputas e diversidade. No século XIX, a principal corrente era sufragista. É o direito da mulher ao voto e os direitos da mulher, principalmente direitos jurídicos. No Brasil, começa com a Anísia Silveira, muito relacionado com o direito à educação. Hoje, há vários feminismos. O feminismo principal, quer dizer, um dos primeiras correntes do feminismo foi o feminismo da igualdade, que propunha igualdade de direitos, tanto o direito ao voto, como o direito à educação, a direitos jurídicos, que lutou pelo divórcio, lutou contra o princípio jurídico que propunha que o assassinato de uma mulher poderia ser reconhecido em defesa da honra, e hoje nós temos a Lei da Maria da Penha, o que é um grande avanço. Então, mesmo no século XIX, enquanto as feministas ocidentais, as feministas do mundo capitalistas, lutavam por direitos iguais a homens e mulheres, as mulheres socialistas, entre elas Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, que, aliás, foi graças a Clara Zetkin que nós temos o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, eram autoras que consideravam de que a luta não era mulher contra o homem, mas mulheres e homens por outro tipo de sociedade, uma sociedade com direitos iguais e uma sociedade, então, que não só disputasse a questão de sexo, mas a questão de classe. Hoje, nós temos um grande avanço. Nós temos o feminismo da interseccionalidade. O feminismo da interseccionalidade, que inclusive foi um tipo de feminismo que vem nos anos 70 a 80 com as mulheres negras, o chamado feminismo negro, que acha que há que relacionar classe, raça e gênero. Gênero concebido como uma construção social. Ou seja, o feminismo não é só uma questão biológica, em que alguns têm mais direito do que outros porque têm sexo diferente, mas que gênero como construção social há que se discutir essa construção. É quando a Simone de Beauvoir disse: não se nasce mulher, se constrói mulher. O que ela quis dizer? Que o nascimento de você nascer com características biológicas de homem e mulher não seriam justificativas para terem diferenças entre homens e mulheres, mas sim como a sociedade tratava homens e mulheres. Aliás, isso é muito interessante, que nos anos em que estava no poder, lá na Prefeitura de São Paulo, a Luísa Erundina, nós, as feministas, pedimos a Luísa Erundina que, numa campanha para o 8 de março,
tivesse esse pôster nos ônibus. Não se nasce mulher, mas se é feita mulher. Ora, se é feita mulher, também se pode deconstruir o que a sociedade constrói como sendo mulher. Aí foi muito interessante, porque teve uma reunião dos motoristas de ônibus, a maioria nordestinos, e os caras, alguns, não pelo fato de serem nordestinos, que não seria um preconceito, mas todos com uma forte tônica machista, disseram: não, nós não queremos esse pôster aqui no nosso ônibus, porque ninguém entra no ônibus pela porta de trás, homem, e sai na porta da frente, mulher. Ou seja, um preconceito. Hoje, o feminismo, inclusive, ele não é só pelo direito das mulheres, é pelo direito também dos transexuais, é pelo direito a outros tipos de relacionamento que não seja só relacionado com a heteronormatividade, aonde a sexualidade seja uma sexualidade por prazer e não somente uma sexualidade por reprodução. Ora, essas formas de feminismo, aí nós chegamos no feminismo da igualdade entre homens e mulheres, ao feminismo das diferenças. O que o feminismo das diferenças dizia? A homens e mulheres. Esse feminismo da diferença, principalmente nos anos 70, deu origem, como eu disse, ao feminismo negro, que discute muito a interseccionalidade, ou seja, muitas das reivindicações das mulheres brancas são diferentes das mulheres negras, porque a materialidade da vivência delas é muito diferente. Então, há o feminismo popular, há o feminismo radical, que é aquele que acha que não, que a questão é só sobre sexualidade, ao feminismo decolonial, que discute, inclusive, que as diferenças entre homens e mulheres era uma forma de que o colonialismo tinha, inclusive, de afirmar o seu poder através da dominação. A dominação das escravas, as escravas não eram consideradas mulheres como as mulheres brancas. As mulheres brancas sinhais tinham direitos que não tinham as mulheres escravas. Então, há um feminismo que é de uma riqueza. Eu sou mais relacionada a um tipo de feminismo que é chamado de feminismo emancipacionista e decolonial. Pelo feminismo emancipacionista e decolonial, há que se lutar não só pelas desigualdades de gênero, ou seja, as formas como são construídas homens e mulheres, mas há que se lutar contra o capitalismo. O capitalismo, de alguma forma, ele bebe também no patriarcado. O patriarcado é concebido como a dominação do homem, do patriarca, da lei, do pai, do marido. Então, há um feminismo que é chamado antipatriarcal, anticapitalista e antirracista e antidecolonial, ou seja, que questiona, inclusive, por que as mulheres indígenas tiveram que se vestir. Era a vergonha que os colonialistas tinham por uma seção moralista. O feminismo decolonial e o feminismo emancipacionista também questiona muito a forma como, na igreja, principalmente a igreja católica, mas também a igreja evangélica, reduz a mulher à reprodutora. A mulher é concebida como aquela que é a reprodutora de filhos para a igreja, e de um moralismo aonde é baseado não somente na divisão sexual do trabalho, na divisão sexual do poder e a divisão sexual do prazer, aonde algumas coisas são próprias para homens e outras para as mulheres. Ou seja, há uma riqueza de feminismos. Inclusive, eu proponho e posso, inclusive, mandar para você, se você quiser distribuir para os seus ouvintes, uma série de trabalhos, mas eu proponho muito uma coleção que a Bazar do Tempo
organizada pela Heloísa Buarque de Holanda, uma grande feminista que acaba de ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, organizou. Ela tem um livro de 2018, mais ou menos, que se chama Explosão Feminista. Ali ela fala, em entrevistas, mulheres do feminismo popular, do feminismo comunitário, do feminismo decolonial, do feminismo negro, do feminismo das vadias, daquelas mulheres que acham que o meu corpo é meu e que então há que reivindicar o prazer e a sexualidade. Aliás, Eliette Safiotti, que também foi uma grande feminista brasileira, dizia que, assim como o trabalho é uma das pedras fundamentais do marxismo, a sexualidade é uma das pedras fundamentais do feminismo. Mas, cada vez mais, um feminismo é múltiplo, ou seja, que luta contra uma série de opressões e luta por direito de homens e mulheres, fala sobre a população queer, ou seja, aquela que um dia quer ser homem, outro dia quer ser mulher, e que abarca os bissexuais, os homossexuais, os bissexuais, os transexuais. Ou seja, o feminismo é, segundo aquele escritor Hobsbawm, uma das maiores revoluções do século XX e cada vez vem ampliando mais por causa desse entrosamento de uma série de frentes de luta. Então, além da explosão sexual, a Heloísa Buarque de Holanda organizou um livro que se chama Perspectivas Feministas, aonde se reúnem conceitos de várias autoras clássicas do feminismo internacional. Chama-se Perspectivas Feministas, Conceitos. Tem um outro livro dela, que é Perspectivas Feministas, Autoras Brasileiras. Eu estou até nela também, com um trabalho que é sobre o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, porque o trabalho doméstico remunerado, ela luta por um tipo de feminismo que é um feminismo contra as diferenças entre patroas e empregadas. Tem esse feminismo de perspectivas brasileiras, e tem um outro que eu colaborei também com a Heloísa Buarque de Holanda, que se chama Perspectivas Feministas Decoloniais. Então, meu nome é Mary Garcia Castro, meu e-mail é castromg@uol.com.br. Estou às ordens de quem quiser escrever, eu mandarei artigos e mandarei de diversos tipos de feminismo para quem quiser. E muito obrigada, porque o feminismo é amplo. Aliás, veja que interessante, essas coisas que só o destino faz. Acabou de me chegar hoje, olha hoje chega a última revista da CUT, que sabe como é que se chama? Feminismos. E são autoras como a Carla Rodrigues, é o último número da CUT, junho 2023, edição 294. Custa R$18. Tem a Carla Rodrigues, falando sobre o feminismo da diferença, a Cecília Sadenberg, que é do Núcleo de Estudos Feministas do NEIM, falando sobre também o feminismo da diferença, e a Heloísa Buarque de Almeida, que é outra autora. O Brasil é hoje, na América Latina, um dos mais ricos repositórios de debates sobre feminismo. Boa leitura para vocês.